Voltamos. Mas essas habilidades que você está mostrando aí... Opa, peraí. Cadê vocês? Perdi. Essas habilidades que você está mostrando aí, isso aí pode desenvolver, sabia? Eu que não sou bom. Bom, voltamos. Ficou faltando falar com vocês sobre os climas frios, e eu vou falar sobre o climograma, e aí depois do climograma eu tenho um exercício para vocês fazerem. Tá bom? Tá bom. Ah, a Thaís faz curso de desenho lá, tá vendo? Depois vocês podem trocar ideia. Quem, Thaís? Aham. Legal. Vocês podem fazer, Eu nunca fiz curso. vocês podem trocar umas ideias sobre os traços. Professor, eu comecei a desenhar bem de repente, nunca fiz curso. Então, vai que fazendo o curso você melhora ainda mais. Troca umas ideias com a Thaís. Vocês podem fazer até uma história em quadrinhos. Já pensou? Aham. História em quadrinhos, essa história fica famosa? É. Eu, Bom, eu tenho até aquele professor, aquele lápis profissional que aquela vez eu te mostrei na escola. é 6B, né? É o lápis de pintura da Faber-Castell profissional e a gente escrever 6B. Então, hoje, depois da aula, conversa com a Thaís, cria um link no, sei lá, no WhatsApp, como é que vocês falam aí? Conversa sobre isso. Aí depois eu quero ver como é que vai ser o resultado. Vamos lá, para a gente acabar. Bom, vou falar com vocês agora sobre os climas frios. Os climas frios, eles podem ser... Opa, peraí. Eu não consigo ter... O que é diminzia? Sei lá. O Rafael falou assim, eu não consigo, eu tenho diminzia. Que estranho. Não sei o que é diminzia, não. Bom, os climas frios, eles são encontrados em 2 lugares do nosso planeta, gente. Só 2 lugares. Ou nos polos, ou em lugares muito altos. Muito, muito altos mesmo. Por exemplo, como eu já falei com vocês, lá no alto do Parque do Itatiaia, o clima ele é frio, só que não é polar, mas é frio. É chamado de clima frio de montanha, por exemplo. Nós temos na Cordilheira dos Andes, nós temos no Himalaia, deixa eu ver outros lugares bem altos aí, no Monte Kilimanjaro, lá na África. Então, lugares altos assim, tem um clima frio. E os 2 polos do planeta, o Polo Sul e o Polo Norte, têm um clima polar. Tem uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que esse clima frio de montanha, ele só é frio por causa da altitude. E o clima polar só tem essa característica de ser polar porque ele é o clima mais distante da linha do Equador. Ok? Ok. Tanto é verdade que nessas temperaturas polares, olha só, nesses locais, no caso Polo Sul e o Polo Norte, eu quero que vocês marquem que as temperaturas variam entre menos 60 graus no inverno e 4 graus no verão. Só isso? Aham, é o máximo de temperatura que chega. Nossa. Já é o suficiente para acontecer o degelo, né? Porque 0 grau, o gelo já começa a derreter. É? É, o ponto de fusão do Mas como gelo, que ele derrete se tá frio? o ponto é para a gente, né? O ponto de fusão do gelo é 0 grau. A partir de 1 grau ele já está virando água já. Sabia? Nossa. Por isso que tem que ser assim. Porque Então, porque às imagina, vezes tem gelo na geladeira e o gelo derrete mesmo assim? não. O gelo que está na geladeira, ele está no ponto de fusão. Quando ele está a 0 grau, ele congela. Só que se tiver 0,1 grau, já começa a derreter. É um processo demorado, mas começa a derreter. Entendi. Entendeu? Então, continuando. Aham. Falei com vocês sobre os climas polares. Agora, o clima frio de montanha ou de altitude, que está aqui, como eu já tinha falado com vocês, ele pode ser encontrado em qualquer lugar do planeta que tem essas elevadas altitudes. Não necessariamente tem que estar no polo, ela só tem que ser alta. Por exemplo,
O país Equador é cortado pela linha do Equador. É cortado por ela. E mesmo assim, como também tem a Cordilheira dos Andes lá no Equador, no país Equador, mesmo sendo cortado pela linha do Equador, o clima é frio, lá no alto da montanha. Por quê? Por causa da altitude. Deu para entender então? A altitude é inevitável. Então, Igual Monte Everest. exatamente. Pelo puro lá em cima. O calor não consegue vencer a altitude. A gente já Ô, estudou. professor, o A Monte gente já estudou por Rushmore, quê? ele Ah, é muito alto? não, muito, muito alto não. Ele deve ter a altura que tem, por exemplo, o Barra do Piraí, a altitude de Barra do Piraí. Não é muito alto não. Ah, tá. Parece que ele é um lugar grandão. Para quem está perto é grandão, é bem alto, mas não é uma altitude elevada, assim, para ter neve, por exemplo. Entendeu? Bom, vamos para os climogramas. Bom, turma. Professor, Oi. esses aqui são os desenhos que eu faço na folha, ó. Peraí que eu não estou vendo. Ó, você tira do computador e passa para a folha? Não, acabei de... Você está fazendo isso na hora da aula, não, né? Não, Ah, foi no intervalo. no intervalo, né? Pensou rápido, Que né? gosta de desenho? Foi no intervalo. Ah, tá. Eu acho que no computador fica melhor. Não, por causa que não tem esse negócio de ponto poluído, né? Fica melhor. Bom, vamos lá. O que é um climograma? Primeira coisa que vocês têm que saber é que o climograma são gráficos. Está escrito aqui, ó. São gráficos que indicam as variações da chuva, que é o índice pluviométrico, e de temperatura. Então, eu quero que vocês marquem isso aqui, por favor. Deixa eu ver quem está falando Tá. no chat. Você aperta O lá. Rafael falou alguma coisa aqui Ah, tá. no O meu chat. Zoom tinha travado. O microfone dele não está funcionando. Ah, tá. Não tem problema não. Qualquer dúvida você tira pelo chat, tá, Rafael? Bom, continuando. O climograma, pessoal, como eu estava falando com vocês, ele é um gráfico que indica. Aí eu vou explicar para vocês aqui, ó. Ele indica a quantidade de chuva aqui na esquerda, através das colunas em azul. E ele indica, ao mesmo tempo, a quantidade de temperatura na direita, que está em vermelho, que é mostrado aqui por essa linha vermelha. Já aqui embaixo, onde vocês estão vendo essas letras, J, F, M, estão vendo aqui? A, M, já até a letra D, são os meses do ano. Então vem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Conseguiram ver? Aham. Isso eu vou colocar na prova de vocês. Por quê? Porque a análise de um climograma é muito importante. Porque é justamente através da análise do climograma que a gente consegue entender, por exemplo, se naquele lugar chove mais, chove menos, se a temperatura é mais alta. Quer ver? Eu vou explicar para vocês como que a gente faz essa análise. Então, eu estou olhando aqui, ó, Eu estou olhando o climograma tropical continental. Estão vendo aqui eu mexendo no mouse? Sim ou não? Aham. Então, beleza. Como eu falei com vocês, à esquerda, em azul, é a quantidade de chuva e à direita é a temperatura, em vermelho. Como que nós vamos saber a quantidade de chuva e temperatura? Assim, ó, eu vou falar do mês de março, onde eu acabei de marcar aqui. Em março, eu vejo a coluna azul, olha, a coluna azul está indicando, aí eu olho para a esquerda, está indicando que choveu quase 225 milímetros cúbicos de chuva naquele mês. Enquanto que a temperatura, que é a linha vermelha, está aqui, ó, em março, indica que a temperatura, está aqui, ó, na linha, aqui, ó, indica que a temperatura foi de
22 graus Celsius. Então, assim vocês vão fazer o exercício. Eu vou passar o exercício. Ele primeiro vocês têm que ver a quantidade de chuva e depois a temperatura. Deu para entender? Aqui o Rafael pergunta a quantidade da coluna é quando choveu no mês? Isso. É quando choveu no mês, exatamente. A coluna, Rafael, Mário e Thaís. A coluna sempre vai indicar a quantidade de chuva daquele mês. Por exemplo, essa coluna azul aqui é a quantidade de chuva de janeiro. Eu vou saber a quantidade olhando aqui para o azulzinho à esquerda. Fevereiro aqui, ó, vou saber olhando o azulzinho. E assim sucessivamente. Já a linha vermelha, ela parece confundir um pouco, mas não confunde não. Por exemplo, olha aqui, ó, o mês de julho. Acabei de marcar o mês de julho. A linha vermelha não está aqui no meio, ó, a linha vermelha. É só eu vir aqui para a direita e vou ver a temperatura que está. Está aproximadamente, está chegando muito próximo dos 19 graus. Muito próximo. Deu para entender? Turma? Deu. Alguém tem alguma dúvida para tirar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, isso é a característica do climograma tropical continental, mas tem o climograma equatorial. Quer ver? Vamos fazer esse exercício aqui juntos, para a gente poder dar sequência. Então, olha só. Depois de eu fazer essa explicação para vocês, eu quero saber o seguinte. Qual tipo de clima é mais chuvoso? É o equatorial ou é o tropical? O que vocês acham? Qual, quando fala chuvoso, qual que está com a barrinha azul maior? Equatorial? Equatorial, muito bem. O Rafael acertou também, equatorial. Então, quando eu pergunto qual é o clima mais chuvoso, vocês têm que ver qual climograma que está com as barrinhas azuis maiores durante todo o ano. Então, a resposta da letra A é o clima equatorial. Beleza? Ok. Vamos para a letra B. Na letra B está perguntando, qual tipo de clima apresenta maiores temperaturas? Agora a gente já tem que ver a linha vermelha. Qual que apresenta maiores temperaturas? Tropical. Não, claro que não. Olha só, o tropical ele chega no máximo aqui em dezembro entre 24 e 25 graus, que é esse aqui, ó, no máximo. O resto do ano ele só vem caindo, ó, caindo, caindo, caindo. Em dezembro ele chega de novo entre 24 e 25 graus, tá vendo? Aqui, ó, a linha vermelha. Agora olha no clima equatorial. Olha aqui o mês de março. A temperatura chega a praticamente 27 graus. Viu a diferença? Mês de maio, né? No mês de março. Março? Temperatura é o vermelho. O maio você está vendo a quantidade de chuva. Aqui o azul é chuva, a gente está falando do vermelho. Lembra? Uhum. E aí o vermelho a gente olha para a direita. Porque é onde estão os graus Celsius. Por exemplo, a temperatura em março foi de 26 graus e meio. É muita coisa. Então, o clima que apresenta as maiores temperaturas é o clima equatorial. Anotem aí, por favor. Professor, Oi. tá? É porque essa voz ficou muito baixa no meu microfone, mas agora já acertou. Oi? Sua voz tinha ficado muito baixa no meu microfone. Ah, tá. Conseguiu aumentar? Consegui. Ah, então beleza. Vamos lá? Vamos para a letra C. Conseguiu entender então a letra B? Então, a letra B então é? Clima equatorial. Tá. Thaís e Rafael estão conseguindo. Vamos para a letra C. No clima equatorial, qual é o mês mais chuvoso?
Ou seja, aqui no equatorial, qual o clima com mais chuva? Qual o clima não? Qual o mês? Lembrando que a chuva a gente vê a coluna em azul. Qual é o mês com mais chuva no clima equatorial? Maio. Maio, muito bem. Isso aí. Não, Rafael falou março. Março está aqui, ó. Ele é um dos mais chuvosos, sim, mas na verdade o mais chuvoso é maio. Isso, maio. Isso aí. Então, na letra C, a primeira resposta é maio. Professor, Se... você já parou para pensar que o único mês que não termina com O é abril? Sim, é verdade. Eu já tinha pensado nisso. Agora, o porquê eu não sei. Também não. Segunda pergunta da letra C. Qual é o mês menos chuvoso? No clima Mês equatorial. menos chuvoso? Isso. Outubro. Outubro. Muito bem. Então, vocês coloquem aqui outubro como resposta. Rafael. Outubro. Isso aí, Rafael. Isso aí. Vamos para a letra D de dado. No clima tropical, agora o lado da direita, lá, o clima tropical continental, qual a estação do ano mais seca? Aqui, qual a estação mais seca? Ou seja, qual que chove menos? O que chove menos? Não, não é janeiro. Qual mês? É, qual o mês que chove menos? O Rafael falou janeiro, mas não é janeiro. Em qual lugar? Em Ah, qual desculpa. tropical? No tropical. É julho. Uhum. Exatamente. Julho é o mês. Estava escrito estação do ano, me bugou. O julho, aqui ó, julho é a estação do ano menos chuvoso. Como é que vocês sabem e eu estou confirmando? Porque aqui ó, a coluna azul que indica a quantidade de chuva é a menor. Deu para entender? Deu? Vocês tiveram alguma dúvida? Eu estou avisando porque o climograma, pessoal, eu vou cobrar no dia da avaliação, tá? Igual naquele último? Igual esse aqui que eu acabei de mostrar. Eu vou botar os climogramas assim e vou fazer perguntas sobre ele, Tá. Não tão tá? fácil igual tá aqui, né? Não, não vai ser fácil assim não. Tá bom? Uhum. Bom, agora vamos para o exercício, que é o que eu quero que vocês façam. O que eu vou pedir para vocês? Lembra que na primeira aula eu expliquei para vocês que a vegetação ela está relacionada diretamente com o clima? Sim. Porque quanto mais quente e úmido for o clima, maior é a vegetação, não é? Não foi isso que eu mostrei para Uhum. vocês? Foi. Então, aqui está mostrando uma pirâmide de como que é essa distribuição vegetal pelo planeta. Vocês podem perceber que quanto mais para a esquerda, mais úmido e quente é o ambiente. Automaticamente, mais verdejante é a floresta. Olha ela aqui, ó, mais verdejante. E quanto mais para a direita, também calor, mas menos água. Automaticamente, essa vegetação vai diminuindo. Então, preste atenção no que eu vou falar. Aqui embaixo, esse primeiro patamar aqui, ó, é o clima mais quente do planeta. Clima mais quente. O segundo patamar é o clima mais ameno. O terceiro é mais frio ainda. E o último aqui em cima é o clima polar, é o frio polar. Por isso que só tem a tundra. Agora, isso, os patamares são de calor. Agora, direita e esquerda. Na esquerda é onde tem mais água, onde tem mais abundância de água, de chuva. Enquanto que na direita é que está faltando água. Então, vocês podem perceber que aqui
Aonde tem água e calor, nós temos a floresta tropical. Enquanto que aqui nós temos calor e menos água, nós temos a savana e o deserto. Estão vendo? Conseguiram Sim, entender essa distribuição? sim. Então, beleza. Qual é a atividade para vocês? Eu quero que vocês vão fazer isso hoje e na quarta-feira eu vou perguntar isso para vocês. Vocês vão anotar, anota aí o que eu vou pedir. Vocês vão anotar quais são as principais características de todas as vegetações que estão aqui para vocês. Então eu vou perguntar na quarta. Oi? Anotar o quê? As principais características. É pra te mandar hoje? Não. Eu vou perguntar na quarta-feira. As principais características Pode falar. de todas as vegetações que estão no livro. Pode? Uhum. Então agora eu vou dar o tempo. Vou dar. Oi? Pode escrever no computador? Pode, mas você só não pode perder porque na quarta-feira eu vou perguntar. Vocês têm esses 20 minutos finais de aula aí, que é até 11h10, né? Para poder fazer essa anotação. Então, vocês vão anotar as características da floresta tropical e equatorial. Vocês vão anotar as características da savana. Vocês vão anotar a característica do deserto, das estepes e pradarias, das vegetações mediterrâneas, das florestas temperadas, da taiga e da tundra. Ao final, quando vocês acabarem, na quarta, vocês estão livres por hoje. Na quarta-feira eu vou perguntar um por um as características e eu vou anotando para saber quem está acertando ou errando. Ok? E se não acertar nada, o que vai acontecer? Se não acertar nada, não vai ganhar os pontos que eu vou dar para quem for acertando. Tá. Mas pode pesquisar ou tem que ser de cabeça? Não, então, vocês vão anotar. Eu vou repetir, Thaís. Vocês vão anotar porque eu vou perguntar em cima do que vocês anotaram. Então, por exemplo, se você já tiver com a anotação feita, automaticamente vocês vão poder responder. Não vai poder usar o livro no dia. Eu vou pedir para que vocês liguem a câmera para eu poder ver no dia. Tá bom? Tá. Então, tá aí. Vou repetir mais uma vez. Vocês vão agora anotar todas as características das vegetações, tropical, equatorial, savana e assim por diante. Todas as vegetações que estão aí no livro. E na quarta-feira, eu vou tomar de vocês, eu vou perguntar quais são essas características e vocês vão me responder ao vivo. Vocês não vão poder estar com o livro. Eu vou pedir para vocês ligarem o webcam, porque eu preciso ver se vocês estão usando o livro ou não. Ô, Vocês professor, só e vão... como que vai ser? Oi? Como que vai ser? Igual pra Thaís, que o microfone dela não funciona. Ela vai ter que digitar muito rápido. Thaís, hein? Ou eu posso ligar Como assim? pelo número. Eu vejo na hora, Ah, é. tá? Porque assim eu percebo se está lendo, se está olhando do livro ou não. Tá bom? Verdade. Ok? Então tá. Vou dar esses 20 minutos para vocês fazerem. Quando vocês acabarem, podem sair. Tá bom? Tá bom. Boa atividade. É para anotar, hein, gente? Tchau. Aham. Um abraço a todos.